rejeitar a matrícula de um aluno com deficiência. Isso é ilegal. Não existe nenhuma lei que diz que uma escola pode ter um número máximo de alunos com deficiência, e nem que a escola pode cobrar uma taxa adicional, e nem que a escola pode exigir que os pais acompanhem o filho na escola. A escola tem a obrigação de adequar suas instalações, de treinar os seus profissionais e criar uma estrutura de inclusão escolar plena. Isso passa por professores que recebem orientações da direção, passa por trabalhar com os outros alunos se houver alguma necessidade específica do novo colega que eles precisam entender. Também passa pela composição da equipe. A escola tem que ter no quadro os AEs. Esses profissionais são parte do corpo pedagógico e trabalham em conjunto com os professores para adaptar o material didático, acompanhar o processo de avaliação e fazer modificações quando necessário e auxiliar nas tarefas das aulas. O AVE, que é o auxiliar de vida escolar, é um profissional da escola que pode acompanhar os alunos com deficiência e dar suporte quando esse aluno precisa. Por exemplo, ele pode ajudar o aluno a sair da cadeira de rodas. Se existe alguma dificuldade na alimentação, é ele que estará acompanhando para adaptação. Também pode auxiliar nos momentos de higiene ou ajuda a tomar um medicamento. Até agora a gente está falando de profissionais que atuam com um grupo de alunos e que são parte do corpo escolar. O AE, por exemplo, de acordo com o MEC, deve atender até 3 crianças com deficiência simultaneamente. Qualquer coisa além disso está fora do recomendado. O AVE, por sua vez, pode acompanhar até 6 alunos por turno, de acordo com uma instrução normativa aqui de São Paulo, a SME número 14 de 2021. Mas isso vai variar dependendo do município onde você mora. Não faz diferença se você matriculou seu filho numa escola pública do estado, ou municipal, ou federal, ou militar, ou particular. Não faz diferença se é ensino básico, superior ou pós-graduação. Fornecer esses profissionais é sempre de responsabilidade da instituição de ensino e é seu direito. Andréia, mas e o AT? O AT é outro profissional que não é parte do corpo escolar, ele é parte da equipe multidisciplinar que acompanha aquela criança ou jovem. E aqui eu especifico, porque o AT é transitório. Mas para começar a falar do AT, a gente tem que antes explicar do que a gente está falando. O AT começou, sim, como um aplicador de aba, décadas atrás, focado exclusivamente em crianças autistas. A ideia do profissional que fica em tempo integral com a criança para controlar as estereotipias e ensinar comandos é uma ideia bem antiquada, prejudicial e que eu sou abertamente contra, e eu já falei disso em vídeos e posts que vocês podem ver aqui nas minhas redes sociais. Falei inclusive em eventos que quase 13 anos atrás, quando eu comecei a procurar mais informações, médicos me indicaram esse tipo de tratamento para o TEL. Até hoje, a gente lida com as consequências dessa intervenção inadequada. E é por isso que eu falo que a minha defesa da inclusão escolar não é discurso, é vivência. O meu filho está hoje incluído em uma escola regular pública, em Vinhedo. Ele passou por escola especial, teve intervenção inadequada com a aba, e hoje, incluído, ele está sendo alfabetizado, ganhou muita autonomia, tem desenvolvido muito bem a socialização com os colegas na sala, e hoje ele tem um AT, que não tem nada a ver com aquilo que antes foi prejudicial. Hoje, o AT é um recurso humano de acessibilidade. É como um material adaptado para Braille, é como um intérprete de Libras, como um cão-guia. É um profissional de apoio terapêutico responsável por acompanhar alunos se isso for entendido como uma necessidade pela equipe multidisciplinar. E ele dá suporte de comunicação, de socialização, e ficar atento às necessidades de saúde da criança. Hoje, ele nem é restrito ao autista. É um profissional que pode ser essencial para crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down, uma série de doenças raras ou outras deficiências. Mas, André, esses papéis não são cumpridos pelo AE e pelo AVE? Em alguns casos, sim. Mas há aqueles alunos que têm um nível de suporte maior ou necessidades bastante específicas. Alunos que podem ter crises com maior frequência, ou crises mais graves. Alunos que podem apresentar comportamentos autolesivos, por exemplo. Lembra que eu disse que os profissionais da escola são compartilhados? É por isso que, às vezes, eles não bastam. O AT é uma pessoa que convive com a criança, que a criança já conhece e que é capaz de identificar comportamentos e necessidades que um profissional de educação exclusivamente não é sempre capaz de identificar. A gente vê muitas conversas no sentido de que a escola não é lugar de termos profissionais de saúde, de que o AT não desenvolve a autonomia da criança, e que ele é inclusão escolar fake. Tem 2 coisas que eu preciso falar sobre isso. A inclusão escolar plena é onde queremos chegar. Mas quando temos uma realidade em que, sem o AT, a criança fica desassistida na escola, tem crises, e o corpo docente exige que a criança vá para casa ou que os pais acompanhem, tendo que sair do trabalho, como que fica a inclusão? Vemos com recorrência o discurso de que o AT é redundante e é desnecessário, mas não vemos uma solução melhor proposta por quem defende o fim do AT do que excluir do ensino regular
uma criança com dificuldade de adaptação sem o AT. Agravando essa situação, a gente oficiou a cidade de São Paulo e aquele número lá que o MEC dá de ter 1 AEE para cada 3 alunos é a mais pura ficção. Aqui a gente tem uma média de 1 AEE para 40 crianças. 1 para 40. Vamos fazer um plano para que essas estruturas sejam suficientes e os ATs sejam absolutamente dispensáveis? Eu topo. Agora, excluir o AT sem termos nenhum plano de transição e garantia mínima de cobertura é simplesmente aceitar que o Estado excluirá ativamente os alunos com maior nível de suporte. Temos denúncias toda semana de escolas sem esses recursos pedindo para os pais não levarem mais as crianças. Isso não é hipótese, isso é a realidade. O direito a esses recursos de acessibilidade, o AEE, o AVE, o AT, é irrestrito e incondicional. Nem todos os alunos com deficiência precisam dos 3 ou de 2. Vários alunos com deficiência, inclusive, não precisam de nenhum dos 3. O que é mais efetivo para cada pessoa é absolutamente individual. Quem defende a inclusão escolar plena defende que os alunos sejam considerados em sua individualidade. Ao classificar as pessoas com deficiência como um grupo uniforme, com um conjunto específico de necessidades, estamos reduzindo essas pessoas a uma normatização que não é concebível dentro da diversidade. A luta é para que todos tenham o que lhes permitirá ter acesso à educação em uma sociedade que se recusa a ser acessível, a se desenvolver, a estar incluído.